Estamos na Biblioteca Nacional de Brasília, com Menezes de Moraes, um dos poetas da cidade, e nós queremos conversar com ele sobre a trajetória dele na promoção da poesia em Brasília. Como é que começou isso? De onde veio a sua intenção de promover a poesia de Brasília nos espaços alternativos da cidade? Poeta Antônio Miranda, a poesia, o primeiro contato que eu tive com a poesia, que eu me lembro, eu tinha 8, 9 anos de idade, lá em Altos, no Piauí. Em 1975 eu saí do Piauí para estudar jornalismo no Rio de Janeiro, em 1980 vim para Brasília para ficar um mês de férias e estou há 31 anos. E eu trouxe comigo, que Deus me deu, a poesia do Piauí para cá. E criei, em 1990, um movimento. Eu era presidente do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Criei um movimento chamado Coletivo de Poetas, com uma filosofia: levar a poesia para todos, indistintamente, independente de classe, raça, credo, desde que os poetas tenham liberdade de recitar seus poemas. Essa é a filosofia do Coletivo de Poetas, que tem 21 anos e já publicamos 6 coletâneas. De onde é que vocês se apresentavam, para ficar bem claro, o espaço que vocês ocupavam com esta poesia em Brasília? O coletivo ele faz recital aonde é convidado. A gente tem feito muito mais em bares, bibliotecas, estação rodoviária do plano e de cidades satélites. É onde a gente é convidado. Quem eram as pessoas que o acompanhavam? Quem eram essas figuras que se somaram nesse projeto? Nós somos um movimento que não tem, é um pouco anárquico, não tem estatuto, não tem sede, não tem carteirinha. É um estado poético permanente. Você está entre outros. Claro, que eram mais constantes. Pires, Newton Maciel, Salomão Souza, Nicolas Bé e outros. A gente vai passar, tem uma lista enorme. Enorme, né? E eles foram então para as antologias, para as coletâneas. Quantas você publicou? Nós publicamos 6 coletâneas, todas cooperativadas. Significa o que cooperativada? Significa que se juntavam... Cada poeta tem um número de páginas definido e recebe um número de exemplares definido e contribui com uma cota definida igual, para a gente pagar... Tá, nós vamos mostrar alguma dessas capas para os nossos visitantes na internet. E eu gostaria agora que você me falasse exatamente um pouco dos conteúdos, como é que vocês faziam essas antologias, como era o processo, era você mesmo que fazia a edição, ia para a gráfica, como era isso? Em todas elas eu atuo como coordenador, organizador. Recebo todo o material e daí faço a edição, faço orçamentos de gráficas. Perfeito. E não houve também possibilidade de apoio de entidade, de governo, para melhorar e baratear os custos desses livros, não? Olha, embora seja o Estado, o dinheiro que usa para a cultura é resultado do nosso imposto, que nós pagamos, o Coletivo de Poetas nunca bateu na porta do Estado. Foi sempre financiou as suas edições. Isso foi uma decisão mesmo de uma decisão do grupo. Eu acho isso. Teve até gente que foi contra, mas foi vencido pela maioria dos outros. O último dos números foi este? O último chama-se Fincapé. Foi lançado em? Foi lançado agora... Foi 2011. Eu estou muito contente que eu estou nele, você sabe. Eu fui um dos que aderiu a essa ideia e tudo mais. E você atualmente estava exatamente produzindo um poemário da 2ª Bienal Internacional de Poesia, que lamentavelmente, por razões que não cabe explicar aqui, foi desativado. Provavelmente a gente vai encontrar uma solução, né, para esse material que você desenvolveu. Em poucas palavras, o que você fez com esse poemário? Como é que foi constituído esse material do poemário? Olha, o material do poemário foi constituído com amor só e lágrimas. Lágrimas agora pelo resultado negativo. Porque tem gente que acredita que cultura não dá voto. E é um material tão rico pelos poetas que tem lá, os poetas do Brasil, os poetas estrangeiros. E está organizado. Eu espero que o poeta Antônio Miranda... Vamos ver se a gente resolve isso, mas estavam poetas de muitos países, poetas de Cuba, o Verdécia,
poetas no México, como Ángel Leiva, você tinha grandes poetas da Espanha, como Pablo del Barco, Eduardo Garcia, o maior de todos, que é o Garcia Monteiro, né? Resultado, poetas de Venezuela, como Juan Carlos Sardelha, de Portugal, como Serguilha, como Fernando Aguiar, enfim, era realmente uma pleia de poetas, além dos brasileiros. Ledo Ivo, Rui Espinheira Filho, uma quantidade enorme. Ferreira Goulart, que era o homenageado da obra. Enfim, realmente é um material valioso, precioso, que nós deveremos de encontrar uma forma de sair desse material. Mas eu queria, concluindo, que você me falasse de um romance que você acaba de publicar. Me perdoem aqui, ó. A Íris do Olho da Noite. Como é que cabe um romance numa página de poesia? Eu queria que Menezes de Moraes nos explicasse a razão disso. É que, curiosamente, dentro desse romance tem um livro de poesias. Tem uma personagem, que é a personagem principal, que ela vai lendo poesia. A proporção que ela vai lendo, os poemas aparecem no romance. Então é um livro chamado de poesia, é o livro do Sereno e Outros Poemas, que são mais ou menos quase 50 poemas. Agora, eu não sei como eu escrevi esses poemas, porque o meu método de escrever poesia, eu nunca sei quando eu vou escrever um poema. Claro, dessa parte a poesia me procura. Muito poucos poetas são tão programados, né? Eles vão num processo de criação permanente. Né? E nesse momento, que a ficção, quando eu trabalho com ficção, eu fico anos fazendo aquele processo de gestação. Um belo dia não tem como, tenho que vomitar. Depois eu não sei. E apareceram. São seus os poemas? São meus os poemas. Que você, na verdade, você tem um alter ego, um personagem em que você se apresenta como um poeta de certa maneira, não é isso? É, porque nós que trabalhamos com a palavra, com a ficção, nós temos que ter referência no humano, senão se perde. Daí os alter egos, daí amigos que nem sabem, que inspiram o ficcionista, que estão lá com suas características positivas. Como surgiu a ideia, a concepção desse formato de livro? Do quê? Do romance? Do romance. Como é que surgiu essa ideia sua de levar e criar esse personagem que é poeta, que cria um livro dentro do próprio romance? Isso é muito interessante e acho que vale a pena explicar aos nossos internautas. Pois é, tem uma coisa que a gente trabalha com ficção, tem um momento, as personagens, elas conseguem a sua carta de alforria. E você, quando começa, você acredita que tem todo o domínio sobre os personagens, de repente ele te pega pelo pé. E essa personagem é que me levou para a poesia. Ela que me levou, quando eu me espantei, eu digo, como é que eu vou fazer isso aqui agora? O Manuel Mujica Lainez, que é um grande amigo meu argentino, ele dizia duas coisas da ficção. Uma, que os personagens acabam se impondo ao autor, e segundo, que querendo ou não, um autor, através de diversos personagens, mostra a sua múltipla personalidade. É difícil dissociar um personagem do próprio criador. Né? É porque nós trabalhamos com a condição humana, o barro humano, não tem para onde fugir. Do contrário, você corre o risco de fazer um trabalho que não tem cheiro de humanidade. Uma última pergunta é a seguinte: você é um poeta que passa boa parte do seu tempo dedicado à promoção de outros poetas. Né? É uma tarefa tremenda, né? Eu digo porque eu faço a mesma coisa com um portal de poesia ibero-americana. Como é esse caminho? Quando ele não tem um apoio econômico específico, e talvez essa seja uma das vantagens e um dos méritos do seu trabalho. Como é que você vê a perspectiva de um trabalho dessa natureza nas condições em que nós vivemos? Tudo em nome da poesia. E isso não quer dizer que a poesia pode tudo. Nós somos regidos por um código de ética. Né? Então, eu acredito que qualquer esforço que se faça em nome da poesia vale a pena. Porque para nós outros poetas, a poesia é o pão da vida. E você faz isso nessa crença de que vale a pena trabalhar pela poesia. Eu queria então agradecer a Menezes de Moraes, um poeta nascido no Piauí, residente em Brasília, uma das figuras importantes do cenário da poesia em Brasília e, logicamente, do país.
e foi o nosso colaborador na montagem da segunda Bienal Internacional de Poesia, que por motivos que não cabe explicar aqui foi suspensa, mas nós haveremos de continuar juntos nessa luta. Amém. Muito obrigado. Certo.